Um, dois, três, quatro, 5 testes da fé. Os 5 testes da fé. Hoje nós estamos no número 4, mas nós já falamos sobre 3. O teste número 1 tem a ver com pessoas difíceis na vida. E isso é verdade. É um teste de fé. Amém? Dá para ouvir um amém? Amém. Não é mesmo? Relacionamentos complicados. É um teste para a nossa fé. Número 2. Fala sobre os sofrimentos inexplicáveis, tragédias, coisas que não fazem sentido. Não é porque você merece ou porque eu mereço, mas elas vêm sobre nós, elas caem sobre nós. E às vezes significam perdas, doenças, decepções na vida, não é mesmo? Mas é um teste da fé. Para aumentar a nossa fé, estamos sendo provados. O teste número 3 tem a ver com a oposição, a perseguição à nossa fé. Quando nós passamos pelo fogo por causa da nossa fé. E quando nós passamos pelo fogo, olha a coisa boa. Pode até doer, pode até queimar, mas queima para o bem, porque as impurezas estão sendo eliminadas e nós parecemos mais e mais com Deus. Por quê? Porque Deus quer que a nossa fé seja aumentada. Uma pessoa sem fé tende a ser mais negativa. Uma pessoa sem fé tende a ser mais derrotista. Uma pessoa sem fé tende a ser mais deprimida. Agora, uma coisa que eu quero falar para você, fé não é uma coisa que cai como um embrulho do céu, como se Deus estivesse nos dando um presente miraculoso. Fé cai do céu sobre você. Opa, hoje eu estou com fé. Não. Fé também não é como um objeto que você hoje tem e amanhã você não sabe onde colocou e perdeu aquele objeto. Fé não se perde desse jeito. A fé é uma decisão que é feita depois de alguém ouvir sobre Deus, conhecer Jesus Cristo e ouvir sobre o Evangelho. Romanos 10:17 diz que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. E a nossa fé pode aumentar se exercitarmos ou pode atrofiar e morrer se deixarmos certas práticas de lado. Então, nesse 4º exercício para você aumentar a sua fé, nesse teste número 4, para você fortalecer a sua fé, o músculo da fé, é o teste da generosidade dos seus recursos. O que é que você faz com os seus recursos? Sabe que todos nós temos alguns recursos. Por exemplo, a saúde é um recurso. O dinheiro que você tem é um recurso que Deus coloca nas suas mãos. Os dons que você tem, os talentos que você tem, não são apenas para você ganhar dinheiro e você ter um bom emprego e ter uma boa carreira profissional. Mas outra coisa também, o tempo que você tem disponível, as horas que você tem. Nós sabemos que todos nós temos uma coisa em comum. Você, meu amigo, você, minha amiga, e eu também temos em comum, que são as 168 horas por semana. Toda semana, todos nós temos o mesmo número de horas. A pessoa rica, a pessoa pobre, a pessoa educada, a pessoa que ainda não teve condições de ir para uma escola, né, o alto, o baixo, de qualquer raça. Todos nós, no mundo inteiro, temos igualmente 168 horas. E como é que nós estamos investindo? Como é que nós estamos usando? Estamos sendo generosos com o nosso tempo, ou com os nossos talentos, com o nosso dinheiro, com os nossos recursos, de forma geral, com a nossa saúde, para fazer uma diferença no mundo, para abençoar alguém? Você está praticando a generosidade com os recursos que Deus colocou à sua disposição? Falando sobre dinheiro especificamente, eu sei que tem pessoas que ficam incomodadas quando o assunto é dinheiro, principalmente nas igrejas. E sabe de uma coisa? Com razão, porque tem em muitas igrejas pseudo-pastores, que dizem ser pastores, mas que estão ali para arrancar a lã das ovelhas e inclusive comer a carne delas. Estão exatamente fazendo aquilo que Deus abomina, que estão ali explorando as pessoas, estão explorando a ingenuidade, estão explorando a fé daquelas pessoas, estão arrancando os bens daquelas pessoas, muitas vezes para si mesmos. Mas
o abuso disso não significa que eu tenho que fechar o meu coração, que você tem que fechar o seu coração e não ser generoso com os seus bens. Sabe o que eu ouvi dizer recentemente? Que os maiores consumidores aqui no Brasil são, em primeiro lugar, as mulheres, em segundo lugar, as crianças, em terceiro lugar, os pets ou os animaizinhos de estimação em casa, e em quarto lugar, os homens. Veja só, os homens vêm depois dos animaizinhos de estimação, né? Dos pets que as pessoas têm em casa. Pessoas gastam mais nos animais do que em muitas outras coisas. São o terceiro, eles são o terceiro consumidor, maior consumidor no Brasil. Agora, o mais triste disso tudo é ver cristãos que investem mais no animalzinho do que na obra missionária, do que em missões. O mais triste é ver cristãos, pessoas que se dizem cristãos, que investem menos na obra local, no reino, no trabalho, para a evangelização, do que eles investem nos seus animaizinhos. Jesus diz o seguinte: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. A maneira que você lida com os seus recursos, inclusive com os seus bens, com o seu dinheiro, revela quais são as suas prioridades e revela a profundeza do seu compromisso espiritual com Deus. Alguém disse uma vez: siga o dinheiro de uma pessoa e você vai saber onde está o coração dessa pessoa. Quando você pratica a disciplina da generosidade com os nossos recursos, do tempo, dos talentos, da saúde, do dinheiro, nós provamos 3 coisas. Nós revelamos 3 coisas sobre nós. Em primeiro lugar, a disciplina do desapego. Nós provamos que nós não nos apegamos às coisas. Em segundo lugar, nós revelamos que nós temos um baixo nível de ansiedade. Porque Jesus falou: não andeis ansiosos por coisa alguma. Se o Pai Celeste cuida das aves, Ele vai cuidar de você, das suas necessidades também. Busque em primeiro lugar o reino e as outras coisas serão acrescentadas. Então, e a terceira coisa é que nós vamos revelar que nós temos uma alta confiança em Deus. Está aí o teste número 4 da nossa fé. A generosidade no uso dos nossos recursos e dos nossos bens.